Hoje em dia o mercado está cheio de smartphones para você escolher, mas em meio a tantos celulares bons e principalmente custo-benefício, existem diversos celulares ruins. Por isso hoje, para você não cometer o erro de comprar algum celular e se arrepender depois, eu decidi trazer os melhores celulares mais completos para você comprar hoje em dia, até no máximo R$3.000. Celulares com câmeras boas, processador potente e principalmente que vale cada centavo. Então sem mais enrolação, vambora! Todas as informações e principalmente links estarão aí na descrição, e comprando por eles você ajuda o canal, ou se você não puder, se inscrevendo e deixando o like já me ajuda bastante, além de você não perder nenhum conteúdo novo. E agora sim, começando pela faixa até R$1.000, a gente encontra aqui o A07 4G, o A17 4G e o Redmi Note 14 4G. O A07 é simplesmente o melhor celular pela faixa de preço. Sinceramente eu pesquisei para tentar encontrar outro celular que se comparasse a ele, mas eu não acabei encontrando nenhum nessa faixa de preço. Isso porque ele já vem com uma tela de 6.7 polegadas em resolução HD+, uma PLS LCD que fornece uma reprodução de cor e imagem boa e 90 Hz em taxa de atualização, trazendo um conjunto de câmeras aceitável pela faixa de preço, 5.000 mAh de bateria, porém a versão principal que eu tô recomendando é a de 256 GB, por conta que ele já traz consigo 8 GB de memória RAM, e a versão de 128 só traz 4 GB, e 4 GB é muito pouco porque vai travar mais que coluna de idoso. Fora isso, ele já traz um Helio G99, que é um bom processador, vai dar conta de atividades leves, alguns jogos também e etc. Mas em resumo, ele é o melhor celular pela faixa de preço, porque se você for comparar com realmente o A17 4G, o que vai mudar é o preço, já que o A07 está na faixa dos R$700, enquanto o A17 está em torno dos 100 a 300 conto mais caro. E o que muda aqui é a tela, que é Super AMOLED em resolução Full HD, o que é uma resolução melhor, porque você não vai ficar vendo os pixels na tela, e também é equipado com uma proteção Gorilla Glass Victus, caso sua mão seja furada, além de vir com uma câmera macro, porém com uma qualidade pobre de 2 megapixels, e que dificilmente você vai usar, sendo bem sincero com você. De resto, é a mesma coisa, porém fica a seu critério, investir no anterior ou nesse se você quiser um pouco mais de qualidade. E a versão 5G só não tá nessa lista porque ela tá muito cara. E como eu falei, outra opção que a gente também encontra é o Redmi Note 14 4G. Ele é um bom celular e custa a mesma faixa de preço do A17, só que ele já traz uma potência maior devido ao seu processador, que agora é um Helio G99 Ultra, o que significa que ele vai te entregar um pouco mais de desempenho, além de já vir com ao menos 6 GB de memória RAM, mas apenas trazendo uma tela AMOLED, que ainda assim é uma baita tela, e dessa vez com 120 Hz, Gorilla Glass 5 e uma bateria de 5.500 mAh. Porém temos um problema. Em relação às suas câmeras, ele traz 3 câmeras traseiras, onde basicamente só a principal presta, uma frontal que também é ligeiramente melhor em comparação aos seus concorrentes, e no geral por 900 a R$1.050, esse aqui é o melhor celular que dá para encontrar nessa média de preço. Ele já traz boas configurações e um desempenho bem agradável. Porém agora chegando na casa dos R$1.000 de verdade, você pode comprar o Redmi Note 15 4G. E só um aviso, o Redmi Note 4G também pode estar custando a mesma média de preço do Redmi Note 15 4G. Então se os dois estiverem na mesma média de preço, obviamente é melhor você pegar o Note 15. Ele é a mesma coisa do Note 14, mas já traz uma tela ligeiramente maior, com uma proteção melhor, um display curvo e principalmente um processador mais potente, sendo o Helio G100 Ultra dessa vez, que vai rodar mais coisas e tarefas um pouco mais pesadas, incluindo jogos, marcando em torno de 550.000 pontos no AnTuTu, que AnTuTu, para quem não sabe, é um teste de desempenho que pontua um dispositivo e a gente usa ele para deduzir se um aparelho é potente pelo preço ou não. Fora que ele também já traz uma bateria de 6.000 mAh e um conjunto de câmeras melhor e mais útil, já que não tem nenhuma câmera desnecessária, sendo apenas a principal e um sensor de profundidade, que como eu falei, é um smartphone bem melhor do que os anteriores, tendo em vista que atualmente ele está custando em torno de R$1.100 a R$1.400 por aí. Porém, se ele tiver acima disso, compensa mais você pegar outra opção, que é nesse caso o A36. Ele é o celular mais completo e o melhor custo-benefício que você pode investir na casa dos 1.500 ou mais ou menos por aí, porque ele já vem com 6 ou 8 GB de memória RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno, uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas com 120 Hz, proteção Gorilla Glass Victus Plus e resistência IP67, que vai permitir que o celular suporte até 1 metro de profundidade em água doce por 30 minutos, mas você não tá nem doido, né, mano, de botar esse celular na água. Já traz câmeras bem melhores e completas, sendo 3 traseiras de 58 e 5 megapixels, juntamente com uma frontal de 12 megapixels e já gravando em até 4K a 30 fps. Ele só tem 5.000 mAh de bateria também, mas em troca a gente recebe o Snapdragon 6 Gen 3, que já é um excelente processador para esse celular, vai dar conta de bastante jogo, bastante tarefa pesada e multitarefa também. Logicamente, se for um GTA 6 da vida, ele não vai conseguir rodar direito, mas tendo em vista que ele tá custando uma média de R$1.400 a R$1.700, ele acaba sendo um excelente celular se você tiver condições de comprar. O único problema é que ele não tem slot para expansão de armazenamento, o que acaba sendo ruim para algumas pessoas. Só que tirando isso, é um celular perfeito pela faixa de preço. Vai te atender bem praticamente em todos os quesitos, principalmente se você não exige muito. Só que também existe um concorrente para esse carinha, que é no caso o Moto G86. É um celular maravilhoso
maravilhoso, cara. Apesar de ele trazer uma tecnologia de tela um pouco inferior, sendo uma POLED, que ainda assim vai te entregar uma excelente qualidade de imagem, o ponto principal tá na sua resistência, suas câmeras e o seu processador. Isso porque ele traz uma resistência cabulosa. O bagulho tem IP68, IP69, Gorilla Glass 7i e certificação militar. Ou seja, se você é muito desascrado, esse celular vai tentar sobreviver a você. Além do mais que ele já vem com um conjunto de câmeras super completos. Na minha visão, a Motorola conseguiu acertar bastante nisso, trazendo o sensor principal, o Sony Elite E600 de 50 megapixels, que traz uma imagem excepcional e uma segunda lente híbrida de 8 megapixels, que pode atuar como ultra-wide e macro ao mesmo tempo, e sem contar que ele tem uma bateria de 5.200 mAh. Só que a cereja do bolo sendo o seu Dimensity 7300, que é um processador de respeito, cara. Já vai dar conta de bastante coisa, vários jogos e multitarefas, e junto com os 8 GB de memória RAM, ele já faz pequenos 985.300 pontos no AnTuTu, ou seja, é uma pontuação bem alta para esse celular. Com relação ao seu preço, ele tá custando numa média de R$ 1.500 a R$ 1.700 por aí, então se você quer qualidade e desempenho, esse celular pode te atender muito bem. Porém, continuando no nosso caminho até a casa dos R$ 2.000, a gente também já tem mais duas opções aqui, sendo uma da Motorola e outra da Xiaomi. Nesse caso aqui, o Moto Edge 60 Neo, que apesar de ainda manter toda a resistência cabulosa que o Moto G86 tinha, a bateria cai para 5.000 mAh e a tela diminui de 6.67 para 6.4 polegadas. A gente perde um slot de chip, a expansão, infelizmente, só que em troca a gente já recebe câmeras melhores e de quebra ainda recebemos uma terceira traseira de 10 megapixels para zoom de 3 vezes, o processador mais poderoso, que é um Dimensity 7400, e o ponto de destaque, que é o fato dele vir com 8 ou principalmente 12 GB de memória RAM. A versão de 8 GB sendo vendida por volta de R$ 1.800 e a versão com 12 GB de memória RAM por volta dos seus R$ 2.000. Que detalhe, a versão de 12 GB já vem com 512 GB de armazenamento. Então assim, essa configuração por esse preço é algo que você não vai encontrar em qualquer canto. Então meu conselho é, se tu tem de R$ 1.800 a R$ 2.000 sobrando, investe nesse carinha porque ele é um celular sensacional. Já vai te entregar câmeras excelentes, resistência alta e um ótimo desempenho. Porém, nessa mesma faixa de preço, você pode dar de cara com o Poco X7 Pro, que querendo ou não, ele é um celular muito mais potente e é focado mais em performance do que em câmeras ou resistência. Já traz uma tela AMOLED e essa versão que eu tô citando compensa demais por já vir com 12 GB de memória RAM também e 256 GB de armazenamento, equipado com o famoso Dimensity 8400 Ultra, que é um processador que vai dar conta até de aguentar as piadas sem graças do seu tio, já marcando em torno de 1.900.000 pontos no AnTuTu. Então é um processador bem potente, porém agora uma coisa que muitos usuários da Xiaomi não aceitam é que as câmeras dele são muito boas. Porém a Samsung consegue trazer uma melhor qualidade em celulares dela como o A56, que antigamente custava nessa mesma média de preço. Então ele é mais um celular muito bom e muito top que eu acho, porque ele está sendo vendido num preço bom e entregando excelentes configurações e principalmente um alto desempenho, já tendo uma tela boa, uma boa câmera, uma boa quantidade de bateria, são 6.000 mAh, só que você tem que ser rápido para comprar, porque a cada mês que passa ele aumenta de preço. E por falar em A56, ele foi um ótimo celular, sem dúvidas nenhuma. O Poco X7 e o A56 saíram pau a pau e ficaram quase empatados, porque o Poco X7 foca em desempenho e o A56 foca em equilíbrio, além de trazer câmeras melhores. Porém, infelizmente, esse desgramado passou de R$ 1.800 para R$ 2.200, sendo que nessa mesma média de preço você encontra o A57, que já vem com uma tela melhor e um processador mais potente, e ainda assim ele não vale mais de R$ 2.200, porque é só mais do mesmo com uma skin nova. Porém, agora sim, chegando na casa dos R$ 2.000, a gente tem mais um Motorola, que é nesse caso o Moto Edge 70 Fusion. Ele é um dos smartphones mais completos e potentes que você pode encontrar, isso porque ele traz configurações competitivas, já que além da excelente resistência, ele já traz uma tela com 144 Hz sem taxa de atualização e uma bateria um pouco maior. Só que o ponto principal é que ele já vem com um processador Snapdragon 7S Gen 3, que é um bom processador, um excelente processador, já dando conta de bastante coisa, jogos, atividades pesadas e um monte de outras coisas. E como sempre, a Motorola fez esse celular com câmeras bem completinhas, só que infelizmente ele não tem lente para zoom. Sobre o preço, ele tá custando numa média de R$ 2.000 a R$ 2.300, só que se você quiser extrair o máximo de potência pelo melhor preço, o mesmo preço que você pode pagar nesse, você pode pagar no Poco X8 Pro. Ele é basicamente a mesma coisa do Poco X7, só que com algumas melhorias. Então ele já traz 6.500 mAh de bateria, com uma qualidade de gravação um pouco melhor e a tela diminui para 6.59 polegadas. Porém, em compensação, ele já vem com 8 GB de memória RAM e um Dimensity 8500 Ultra, que é tão potente quanto o Poco X7 Pro, marcando em torno de 2.275.000 pontos no AnTuTu. Então, além de dar conta de muitas e muitas coisas, ele vai durar horas fora da tomada. Só que de resto, é só mais do mesmo com outra skin, não muda muito. Ele tá numa média de 2.100 também, a R$ 2.300, mas é aquela coisa, precisa de muito foco em desempenho? Se não, então outros celulares na mesma faixa de preço ou até mais barato, embora não entreguem uma potência superior, já te atenderão muito bem. Só que agora, partindo para um celular que realmente vale a pena investir e é um dos mais completos, se não o mais completo, até a casa dos R$ 3.000, a gente já vai encontrar aqui o S
S25 FE. Ele tá numa média de 2.500 a 2.900 reais e eu falo que ele é o mais completo porque simplesmente ele vai te trazer configurações de um top de linha por menos de 3.000 reais. Ou seja, uma tela de 6.7 polegadas, Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz com proteção Gorilla Glass Victus Plus, câmeras muito mais completas com uma principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 12 megapixels e uma telefoto, ou seja, uma câmera de zoom com 8 megapixels, juntamente com uma frontal de 12 megapixels também. E a Samsung é tão gulosa que colocou suporte de gravação em até 8K, porém só a vergonhosos 30 FPS. Pelo menos nenhuma lente ali foi colocada só para fins estéticos ou deixar o aparelho mais caro. Além disso, ele também pode gravar em 4K 60 FPS na traseira e frontal, e já trazendo um processador Exynos 2400, que somado aos 8 GB de memória RAM que ele tem, já vai te atender bem em vários quesitos, marcando em torno de 1.900.000 pontos no tutu. O único problema é que ele traz uma bateria de 4.900 mAh, o que pode te fazer sentir uma leve diferença de duração, só que nada muito perceptível. Porém, tirando isso, ele é um dos melhores, na verdade é o melhor celular que eu já encontrei por essa faixa de preço, menos de 3.000 reais, e se você tiver grana para investir nele, invista, porque ele vai durar muito tempo na sua mão, tipo, no mínimo aí 4 anos na sua mão ele vai durar. Então é assim que se encerra mais uma lista. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve para me ajudar e apoiar o canal, além de que você não vai perder os próximos conteúdos, e se quiser, compartilha esse vídeo com alguém. Na tela tem outros vídeos do canal, na descrição tem os links dos produtos para te poupar tempo e também para você conseguir me ajudar. Então é isso, fiquem com Deus, valeu e falou!